O vídeo de hoje é patrocinado pela Wires Travel Money. Use o link abaixo na descrição para se inscrever na Wires e garantir seu cartão de viagem Wires gratuitamente. Nós queríamos viajar para o Japão há anos. Provavelmente era o lugar número 1 na nossa lista de desejos, mas não fomos ao Japão por um motivo simples. Achávamos que era caro demais. Voos, hotéis, comida, transporte, a gente simplesmente assumiu que isso estouraria nosso orçamento, mas depois de passar 2 semanas viajando pelo Japão, percebemos algo realmente surpreendente. O Japão é, na verdade, muito mais acessível do que as pessoas pensam. Neste vídeo mostramos como viajar pelo Japão com orçamento limitado e, ao final, detalhamos quanto gastamos em 14 dias de viagem. O Japão tem essa reputação de ser um dos países mais caros do mundo, e há um motivo para isso. Existem áreas caras para visitar no Japão e alguns dos melhores restaurantes e lojas, então você pode gastar muito dinheiro no Japão se quiser. Na verdade, isso depende de como você viaja. Se fizer do jeito certo, pode sair mais barato que muitos outros lugares, especialmente na Ásia. Vamos começar pela comida, por exemplo, porque foi nisso que o Japão provavelmente mais nos surpreendeu. Não é necessário gastar de 20 a 30 dólares por refeição aqui. Sinceramente, algumas das melhores comidas que provamos no Japão foram também as mais baratas. Descobrimos que, visitando restaurantes de ramen e restaurantes de curry e esses restaurantes locais que estão praticamente em todo lugar, você pode comer muito bem por cerca de 5 dólares por pessoa. E uma cerveja ou uma bebida, talvez 2 dólares. Por todas as nossas refeições nos últimos 2 anos deu 21 mil ienes, o que é menos de 20 dólares australianos. As lojas de conveniência no Japão são incríveis. Lá é possível comprar refeições frescas, lanches e bebidas gastando pouco. Fazíamos isso com frequência. Se seu orçamento estiver apertado e quiser economizar, basta comer em lojas de conveniência em todas as refeições. Na verdade, a gente fez um vídeo inteiro só comendo em lojas de conveniência por 24 horas no Japão. E foi, na real, um dos vídeos mais divertidos que já fizemos. Uau, é gostoso? O ovo é tão batido, fica super leve e sim, eu adoro. E custa 275 ienes, que é tipo menos de 2 dólares. Acho eu. Eu realmente não comi isso desde que cheguei aqui. Vou ter que experimentar. É quase como se fosse queijo, quase como se tivesse um gosto de queijo. É inacreditável. Ah. E também tem as máquinas de venda automática. Café, cerveja, refrigerantes, tudo está disponível nas máquinas de venda automática e elas estão por toda parte. A maioria das bebidas custa de 1 a 2 dólares. Então, se você acordar de manhã e estiver com pressa e só quiser pegar um café rápido, não quiser ir a uma cafeteria e esperar na fila ou algo assim, vá a uma dessas máquinas de venda automática, gaste 1 ou 2 dólares e, acredite se quiser, você vai conseguir um café quente muito bom direto da máquina de venda automática. Até mesmo mantimentos básicos no Japão são surpreendentemente acessíveis comparados aos Estados Unidos. Então, um pão de forma custa em torno de 150 a 300 ienes, o leite custa cerca de 200 a 300 ienes e uma dúzia de ovos geralmente fica entre 250 a 400 ienes, o que é bem mais barato do que estamos acostumados a pagar em casa. Mas aqui está o detalhe. Em muitos outros países, se você está viajando, comer fora provavelmente é uma das maiores despesas que você vai ter. Mas no Japão é meio que o contrário. Sinceramente, comer fora no Japão pode ser muito mais barato do que cozinhar. Então, por esse motivo, eu diria, nem se preocupe em comprar mantimentos se você estiver aqui a passeio. É fácil achar lugares baratos para comer em qualquer lugar. Google e ChatGPT serão seus melhores aliados. Se você chegar em uma parte da cidade e quiser encontrar um lugar com preço razoável para comer, procure no Google e dê uma olhada no cardápio. Você vai perceber que há várias opções baratas, assim como opções de alta gastronomia. Outro ponto que muitos parecem entender errado sobre o Japão é o custo das experiências. Então, algumas das melhores coisas para fazer no Japão são baratas ou até completamente gratuitas. Nós visitamos alguns templos e santuários diferentes e ambos eram gratuitos. Existem teleféricos no Monte Fuji para subir e descer e ter uma vista incrível por menos de 10 dólares. Nós não vamos pegar o teleférico porque é domingo de manhã e acabamos de chegar no estacionamento e tem cerca de 60 pessoas na fila. E parece que só tem 2 teleféricos funcionando. Acho que não queremos passar metade da manhã na fila para isso. Sim, é algo que você pode fazer e a vista parece incrível.
Parece que há um mirante lá em cima, então vale considerar se quiser uma vista única do Monte Fuji. E surpreendentemente custa apenas 1.000 ienes por adulto. Crianças andam de graça, então custam 6 ou 7 dólares americanos, muito barato pela vista que se tem. A gente até entrou nessa caverna de gelo subterrânea e custou 3 dólares por pessoa. Sim, muitas atividades turísticas e passeios no Japão, como trilhas, são totalmente gratuitos. A gente também foi visitar os macacos da neve e isso custou 800 ienes por pessoa. Passamos a manhã inteira lá, andando, observando os macacos e depois ainda almoçamos, que também foi bem em conta. Mesmo as maiores atrações do Japão são mais acessíveis do que você pensa. Então, a gente estava dando uma olhada no Disneyland de Tóquio como uma opção de passeio para curtirmos em família. E um ingresso de um dia para o Disneyland de Tóquio custa em torno de 8 a 10 mil ienes. Se comparar com lugares como os Estados Unidos, onde você pode ir a Disneyland, lá custa literalmente o dobro. A Disneylandia de Tóquio é um dos parques Disney mais baratos do mundo, sendo apenas um exemplo. Uma coisa que realmente nos ajudou a manter os custos baixos no Japão foi como administramos nosso dinheiro enquanto estávamos lá, e já usamos o Wise há um tempo quando viajamos, e sinceramente, isso só torna tudo muito mais fácil e muito mais barato. Então, uma das coisas que as pessoas não sabem sobre o Japão é que é um dos poucos lugares onde só aceitar dinheiro ainda é muito comum em muitos restaurantes e lojas menores, e os caixas eletrônicos são, na verdade, onde muita gente acaba pagando taxas escondidas. Não é só a taxa do caixa eletrônico, mas também a taxa de câmbio oculta do banco. Esse foi um dos principais motivos para mudarmos para o Wise. O Wise usa a taxa de câmbio média de mercado, que é a mesma que você vê no Google, e eles mostram todas as taxas de forma transparente no aplicativo antes de você sacar, então não tem surpresas. Uma coisa boa sobre o Japão foi que percebemos que os caixas eletrônicos estavam cobrando uma taxa muito baixa, era entre 1 e 2 dólares por saque, e como o Wise dá alguns saques grátis por mês, quase não pagávamos nada para sacar nos caixas eletrônicos japoneses. O caixa eletrônico também oferece a conversão dinâmica de moeda ao tentar converter dinheiro para você. Você só precisa recusar isso e deixar o Wise cuidar da conversão. Assim, você realmente acaba economizando bastante dinheiro. Além disso, outra coisa boa é que você pode manter várias moedas no aplicativo. Então, se você tem, por exemplo, dólares americanos e está viajando para o Japão, não precisa ir a uma daquelas lojas e converter todo o seu dinheiro em ienes japoneses. Você pode fazer isso conforme usa. Se tem um orçamento diário ou semanal, transfira só o necessário para o período e acompanhe melhor seus gastos diários. E claro, há a questão da segurança. Então, se acontecer alguma coisa com o seu cartão, se você não conseguir encontrá-lo ou se esquecer ele em algum lugar, você pode usar o aplicativo, abri-lo e bloquear o cartão. Quando você encontrar seu cartão e resolver, pode desbloqueá-lo instantaneamente com um clique, sem precisar ligar ou falar com o atendimento. Já fiz isso várias vezes. E isso realmente reduz o estresse de gerenciar dinheiro durante viagens. E para quem vai ao Japão em breve, deixamos o link da Wise na descrição. Assim, você pode fazer sua primeira transferência sem taxa até 1.000 dólares. Isso é 1.000 dólares australianos. Ou pegar um cartão de viagem gratuito se usar o nosso link. É muito fácil de configurar e uma das formas mais simples de evitar perder dinheiro com taxas de câmbio ao viajar. E aí vem o transporte. O transporte geralmente é uma das coisas que mais assustam as pessoas quando pensam no Japão. Mas, sinceramente, é muito mais simples e muito mais barato do que parece. E aqui vai o truque. Você não precisa realmente ficar em lugares como Shinjuku ou Shibuya. E isso porque, a apenas 10 a 20 minutos do centro da cidade, os preços caem drasticamente. Estou falando de cair pela metade. Você pode ficar em lugares como Nakano, Koenji ou Asagaya e ainda assim chegar em Shinjuku em cerca de 5 a 15 minutos. Se você estiver visitando uma grande cidade como Tóquio, eu recomendo fortemente que dê uma boa olhada em lugares que ficam logo fora dos principais pontos turísticos de Tóquio. E você vai encontrar preços muito mais baratos, especialmente se usar o Airbnb, e não precisa se preocupar com o transporte, porque se locomover é super fácil e super acessível, especialmente em lugares como Tóquio. Então, a maioria das viagens de trem locais custa apenas cerca de 150 a 300 ienes por trajeto, o que equivale a alguns dólares.
Então, mesmo que você pegue o trem todo dia enquanto estiver viajando pelo Japão, isso quase não pesa no bolso. Provavelmente você vai gastar menos de $100 durante toda a sua viagem. Em contraste, táxis no Japão são caros. Por isso, trens são a forma mais eficiente de se locomover e praticamente tudo que você precisa usar lá. Os trens circulam praticamente em todo lugar. Na verdade, se você der uma olhada no mapa da malha ferroviária do Japão, é absolutamente insano se comparar com outros países do mundo. O trem vai para todos os lugares. Em outras cidades, se hospedar um pouco fora da cidade já é muito inconveniente, exigindo veículo próprio. Mas em cidades como Tóquio e Osaka, é uma das formas mais inteligentes de economizar dinheiro e não é nada inconveniente. Agora, é aqui que o Japão pode ficar caro. A hospedagem, especialmente em lugares como Tóquio, como já mencionei, há maneiras de contornar isso. Ficar hospedado fora das áreas principais é uma das formas mais fáceis de economizar. Mas no nosso caso, fizemos algo completamente diferente. Nós alugamos um motorhome e isso mudou totalmente a forma como viajamos pelo Japão. Nosso motorhome custou cerca de 23 mil ienes por dia, mas isso incluía tanto o transporte quanto a acomodação. Então, estamos meio que matando dois coelhos com uma cajadada só aqui, e o mais incrível é que o Japão tem paradas de descanso gratuitas por todo o país. Então, em muitas das noites em que estávamos no Japão durante nossa viagem de carro, não pagamos nada por acomodação. A gente simplesmente dormia em uma dessas estações de descanso gratuitas que são chamadas de Michi Michi no Koeki. Há banheiros, restaurante, cafés e máquinas de venda automática com todas as bebidas que você precisa. E é totalmente seguro e totalmente normal passar a noite lá. Mas existem algumas regras, como não fazer barulho, não acampar, não deixar lixo para trás e não ficar mais de uma noite. Você simplesmente descansa e depois segue viagem. É exatamente para isso que foi feito. E uma das melhores coisas sobre isso é que as pessoas parecem seguir essas regras e isso mantém tudo sob controle. E se você simplesmente seguir as regras, não vai ter nenhum problema e não vai ver nada suspeito ou estranho. Você vai se divertir muito. Isso nos trouxe liberdade, flexibilidade e, sinceramente, muita economia. Agora, obviamente, existem diferentes opções de motorhomes. Nós optamos pelo Dexcamper maior, que é basicamente como um grande motorhome, embora seja uma versão em miniatura, tipo uma versão japonesa. Então, ele ainda cabe em estradas pequenas e apertadas, mas é grande o suficiente para acomodar 4 adultos ou 2 adultos e 2 crianças. Sinceramente, você provavelmente conseguiria apertar 6 adultos lá dentro se realmente quisesse. Mas se você está viajando só como casal e não tem filhos nem nada assim, você pode facilmente escolher uma opção mais barata, como um dos motorhomes padrão ou até mesmo um motorhome econômico. Mas realmente depende do tipo de viagem que você quer fazer. Se você quer viajar pelas cidades, obviamente um motorhome não é para você. Você não vai querer dirigir um motorhome pelas cidades e ficar procurando um lugar para estacionar à noite. Se você quiser conhecer um lado mais rural do Japão, se quiser cruzar o país, fazer viagens longas e coisas assim, aí sim a gente recomenda pegar um motorhome. Beleza, como eu disse no começo do vídeo, a gente vai mostrar para vocês um detalhamento completo do que gastamos em 14 dias viajando pelo Japão. Então, quanto realmente custou? Durante 14 dias viajando pelo Japão, foi isso que gastamos. Nosso motorhome custou cerca de 322 mil ienes no total. Nosso combustível ficou em torno de 32 mil ienes. A gente abasteceu 4 vezes e cada abastecimento saiu por cerca de 8 mil ienes. Apesar da crise dos combustíveis, o combustível segue relativamente barato no Japão. Coloquei combustível no motorhome pela primeira vez. Pouco mais de 50 litros custaram 8 mil ienes, cerca de 50 dólares americanos. Está muito bom e está quase cheio. Provavelmente é um tanque de 60 litros. Então provavelmente vamos gastar uns 60 dólares para encher. E já dirigimos quase 400 quilômetros, nada mal. Estamos super impressionadas com este motorhome. Já vivemos em vans e motorhomes muitas vezes nesses anos juntas. Este aqui tem tudo o que você precisa, nem mais nem menos. É super econômico e não é difícil de estacionar, então até agora tivemos uma experiência muito agradável. Gastamos cerca de 11 mil ienes no total com pedágios, viajando quase 1.000 quilômetros, e nós ficamos em campings para motorhome por 4 noites no total durante a nossa viagem. E isso custou 4 mil ienes por noite, incluindo chuveiro, máquina de lavar e eletricidade.
Então, no total, gastamos 16 mil ienes com acomodação em campings para motorhome. Esse foi o maior gasto. Nossa alimentação e bebidas ficaram em média entre 6 e 8 mil ienes por dia para nós três. Agora, isso é uma média, então obviamente em alguns dias gastamos mais de 10 mil ienes e em outros dias gastamos talvez apenas 4 ou 5 mil ienes. Realmente dependia do que estávamos fazendo naquele dia. Houve muitos dias em que dirigíamos bastante e ficávamos em Michinuek, então só comíamos em lojas de conveniência. E aí teve alguns dias em que queríamos ir a algum lugar um pouco melhor para almoçar ou jantar e talvez gastamos um pouco mais, talvez tomamos algumas bebidas no jantar e gastamos um pouco mais, mas sinceramente fazendo uma média de 6 a 8 mil ienes por dia, isso dá uns 40 dólares. Todas as atividades que fizemos, incluindo snowboard, os macacos da neve e o Monte Fuji, deram cerca de 20 mil ienes no total. Nada mal. E aí gastamos 12 mil ienes no total com trens, que basicamente foi só para ir e voltar do aeroporto para pegar nosso motorhome. Como mencionei antes, se você pegasse o trem todo dia, realmente não gastaria muito. Então, no total, gastamos entre 490 mil ienes e 590 mil ienes em toda a nossa viagem de 14 dias ao Japão. E isso para várias pessoas. São 2 adultos e uma criança viajando em uma van camper, incluindo snowboard e atividades pagas. Poderíamos ter feito essa viagem ainda mais barata. Se você estivesse viajando sozinho ou em casal, provavelmente gastaria um pouco menos do que isso. Então, se o Japão está na sua lista, mas você tem adiado por causa do custo, espero que isso mostre que é muito mais acessível do que você imagina. Basta saber fazer do jeito certo. Sinceramente, foi uma das nossas viagens favoritas de todas as que já fizemos.